Ok, pessoal, dando continuidade, vamos estudando aqui probabilidade por meio de alguns exercícios. Este exercício aqui, ele diz assim: um dado é lançado 3 vezes. 3 vezes é uma quantidade grande aí de elementos do meu espaço amostral. Não vai dar para fazer esse desenho, né? Daí a importância da gente compreender de situações menores para poder expandir o raciocínio para situações em que a gente não consegue mais desenhar e fazer um esqueminha que represente mais facilmente, visualmente, né, o que a gente está querendo compreender. Mas a gente já viu, né, com um dado, com 2, agora são 3. O espaço amostral desse experimento é formado por ternos ordenados que indicam o número de pontos obtidos em cada lançamento. Por exemplo, 6, 6, 3. Isso aqui significa que eu lancei um dado, o resultado deu 6. O outro deu, num segundo lançamento, o resultado deu 6. No terceiro lançamento, o resultado deu 3. Esse é apenas um exemplo, né, das possibilidades. Usando o princípio fundamental da contagem, calcule o número de elementos desse espaço amostral, ou seja, quantos resultados a gente pode ter lançando 3 dados. Pelo princípio fundamental da contagem, que nós já estudamos, né? Vamos colocar aqui a letra A, eu vou ter no meu primeiro lançamento 6 possibilidades. No meu segundo lançamento, de novo, 6 possibilidades, que eu faço o lançamento do dado, é totalmente independente um lançamento do outro, né? Então eu tenho 6 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no meu terceiro lançamento, eu tenho de novo 6 possibilidades, né? Então o meu princípio fundamental da contagem me diz que a quantidade total de possibilidades, considerando os 3 lançamentos, é o produto desses valores, né? Então, 6 vezes 6 é 36. E quando eu multiplico 36 vezes 6, né? Vai dar 6 vezes 6, 36. Vai 3. 3 vezes 6, 18. 19, 20, 21. 216. Então, eu tenho 216 resultados possíveis, né? Lançando 3 dados. Lembrando que esses resultados consideram separadamente. Por exemplo, eu posso ter o resultado 1 no primeiro dado, 2 no segundo e 3 no terceiro. Eu posso ter 2 no primeiro, 3 no segundo e 1 no terceiro. São resultados distintos, né? Para a nossa contagem aqui. Porque nós estamos considerando lançamentos de 3 dados, né? Então, a cada dado pode dar resultados diferentes. No caso aqui, o primeiro, o segundo e o terceiro dado. Muito bem, vamos em frente. Nós já temos a quantidade de elementos do nosso espaço amostral, que é 216. Ele pergunta: calcule a probabilidade de se obter nos 3 lançamentos o mesmo número de pontos. Então, a gente pode determinar aqui o nosso conjunto evento. Como é que ele poderia ter os 3 lançamentos do mesmo número de pontos? Seria 1, 1, 1, que seria um resultado possível. 2, 2, 2. Depois 3, 3, 3, ou seja, os 3 dados com o mesmo número de pontos, certo? 4, 4, 4, 5, 5, 5 e 6, 6, 6. Esse aí é o meu conjunto evento. Logo, ele tem 6 elementos. O meu espaço amostral tem 216 elementos. Então, a minha probabilidade vai ser a quantidade de elementos do meu evento, que é 6, dividido por 216, né? Logo, simplificando por 6, vai ser igual a 1 sobre 36, né? Já que 36 vezes 6, como nós vimos, é igual a 216, então, dividindo por 6 vai dar 36 novamente. O 216, e a probabilidade é 1 sobre
36, na letra B. Vamos para outra questão. Essa é uma questão mais complexa um pouco, né? Mas a gente discute e revê um pouco do que a gente já viu. A gente revê contagem, né? Análise combinatória. Ela diz assim: considere o cubo ABCDEFGH. Então aqui o cubo é uma figura geométrica, né? Espacial, da geometria espacial, bastante conhecida, e que a gente aproveita aqui para rever, né? Lembrar da geometria espacial. Essa figura aqui é o cubo. Ele tem 6 faces, igual um dado, né? Tem 6 faces e tem 8 vértices, né? Ó. Os vértices são esses cantos: B, C, D, E, F, G e H. 8 vértices e tem 6 faces. As faces são esses lados aqui, né? Ó. 1, 2, aqui à frente, 3, aqui embaixo, 4, aqui do lado escondido, 5 e lá no fundo, 6. Muito bem, nos apresentamos novamente ao cubo, mas ele está dizendo assim, na letra A: quantos triângulos têm vértices em 3 dos pontos A, B, C, D, F, G, H? Dica: cada escolha dos 3 vértices é uma combinação dos vértices do cubo. Então, o que importa aqui é que se a gente escolhe 3 vértices quaisquer, eles vão me determinar um triângulo, porque para ele não determinar um triângulo, eles tinham que estar alinhados numa mesma reta, né? Se eu tiver 3 pontos numa mesma reta, não dá para fazer um triângulo. Aqui eu tenho uma reta, eu tenho 3 pontos, né? Aí não dá para fazer um triângulo. Para ter um triângulo, eu tenho que ter 3 pontos não alinhados, né? Quaisquer. Por coincidência, quando eu pego 3 pontos aqui do cubo, dos vértices do cubo, aliás, né? Eles nunca estão alinhados, então eles sempre vão determinar um triângulo. Por exemplo, se eu pegar os pontos B, C, H aqui, eu vou ter esse triângulo aqui. E ele quer saber quantos triângulos. E o triângulo pode passar por dentro do cubo. Por exemplo, eu posso pegar o ponto B, o E lá do outro lado e o G, né? Esse triângulo aqui que eu desenhei, ele pega o vértice que está escondido lá atrás, né? Então ele está passando por dentro do cubo, certo? Então tem diversos triângulos aí. Ele quer saber quantos são esses triângulos, né? Quantos são os triângulos? Um outro triângulo aqui seria o ADG, né? AD, aí vem lá por dentro, na diagonal do cubo, né? Temos aqui mais um triângulo. Quantos são esses triângulos? Bem, como a gente estudou combinação, a combinação ela não leva em conta a ordem. Então, basta que eu saiba quantos são os grupos de 3 letras, né? Quantas letras eu tenho? 8. Então, eu tenho que calcular na letra A uma combinação de 8 letras, 3 a 3. E isso vai me dar a quantidade de triângulos, ou seja, praticamente o meu espaço amostral dessa letra A, né? Quantidade de triângulos, todos os triângulos possíveis que eu posso formar a partir dos vértices de um cubo. Então, lembremos aqui, né? Eu vou ter 8 fatorial no numerador. E no denominador eu vou ter 8 menos 3, 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Desenvolvemos. Fica aqui em cima 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, parando no 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 3 fatorial. Cancelamos esse 5 fatorial com esse aqui e ficamos com 8 vezes 7 vezes 6 dividido por 6, porque 3 fatorial, né? É 6. 3 vezes 2, 6. Cancela esse 6 com esse, né? E eu vou chegar em 7 vezes 8, 8 vezes 7, que é 56. Então, eu tenho 56 possíveis triângulos, né? Aí vem a letra B. Aí a letra B diz assim:
Escolhendo-se ao acaso um dos triângulos descritos no item A, qual é a probabilidade de que ele esteja contido em uma das faces do cubo? Aí agora eu vou ter que calcular, na letra B, a quantidade de elementos do meu conjunto evento. Que evento é esse? O evento são os triângulos que ficam na face, que não ficam para dentro do cubo, né? Então, nas faces eu tenho sempre 4 vértices, né? Por exemplo, B, C, H e G. Quantos triângulos dá para fazer com esses 4 vértices, né? A gente pode usar a combinação. Ou seja, em cada face eu tenho uma combinação de 4, 3 é 3, né? Que vai me levar para 4 fatorial sobre 1 fatorial, que é 4 menos 3, vezes 3 fatorial. Agora isso aqui vai me levar a 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, fazendo aqui mais lentamente, e vai me levar a 4 triângulos, né? Então, em cada face eu tenho 4 triângulos. O cubo tem quantas faces? O cubo tem 6 faces, né? São 6 faces. Logo, a quantidade de triângulos que eu tenho nas faces, que é o meu evento, o conjunto evento, é 6 vezes 4, que é igual a 24 triângulos nas faces. E aí agora a gente encerra calculando a probabilidade de, aleatoriamente, escolhendo esses vértices, eu obter como resultado um triângulo na face do cubo. Então essa probabilidade vai ser igual à quantidade de elementos do meu evento, portanto 24, que são a quantidade de triângulos nas faces, dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral, que é 56. São todos os triângulos, né? Agora tem que simplificar, né? 24 sobre 56. Vamos lá, devagarzinho mesmo, né? Vamos simplificar aqui por 2. Vai ficar metade de 24, 12. 56, metade de 5 é 2, 16 por 2 dá 8. Vai por 2 de novo. Vai ficar 6. Metade de 12 é 6. E metade de 28 é 14. Dá para fazer por 2 novamente. Então vai ficar metade de 6 é 3. E a metade de 14 é 7. Agora não dá mais para simplificar, né? Então a gente pode dizer assim: portanto, a probabilidade é igual a 3 sobre 7. Que probabilidade é essa? A de eu escolher um dos triângulos que eu posso formar com os vértices do cubo, e esse triângulo que eu escolher aleatoriamente ficar em uma das faces, qualquer uma das faces do cubo. 3 sobre 7 é a resposta.